Agora nós vamos falar a respeito de alguns defeitos que o televisor de LED pode apresentar. Esse defeito aqui é um dos mais comuns de todos. Quando o televisor funciona, ela está ligada, tem som. Eu sempre desconfiei que você odiava a sua neta. Você não... E como vocês podem observar, ela tem som, mas a tela não acende. Nesse caso, é porque o backlight, a barra de LEDs, não está funcionando. Aí o defeito pode ser no próprio backlight, no caso da barra de LEDs. Nesse caso, a solução é a troca do display. Ou então pode ser no conversor DC-DC e o circuito eletrônico que alimenta a barra de LEDs. Então agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz o teste nessas etapas para descobrir em qual delas que está a falha. Então, como nós vimos, o televisor está com o backlight apagado, consequentemente não temos trama, só temos som. Antes de mais nada, tem alguns cuidados que você deve ter na hora de fazer os testes com esses televisores, os televisores de LED. Primeiro, como vocês puderam observar durante o nosso processo de identificação de componentes, desmontagem, etc., você deve sempre colocar o televisor em cima de uma superfície macia, para não correr o risco de riscar a tela ou até quebrar. Porque se quebrar o display, esses displays de LEDs são difíceis de conseguir. Se você consegue, é praticamente o preço da televisão, então você tem que tomar esse cuidado. Outra coisa, essa TV aqui, essa carcaça toda dela pode ser usada como terra, mesmo que essa placa esteja desparafusada do seu lugar. Aqui no caso nós prendemos ela com parafuso, mas se você tirar, essa parte aqui continua sendo terra. Então na hora de medir as tensões, você pode colocar a ponta preta do multímetro na própria carcaça da TV. E aqui nós vamos utilizar como terra. Então, como testar o circuito conversor DC-DC caso o display não esteja acendendo? Então, primeiro, nós vamos medir a tensão no catodo desse diodo. Aqui nós devemos ter em torno de 90 volts, indicando que a fonte de 90 volts está funcionando. Na saída desse outro diodo, no catodo dele, nós vamos ter 160 volts, indicando que o conversor DC-DC está funcionando. Aqui nesse jumper nós devemos ter os 160 volts que vai alimentar o pino 1 da barra de LEDs. Já no pino 4 da barra, nós encostamos a ponta, usamos esse capacitor como escora e tomando o máximo de cuidado para não encostar nesse jumper, que é o jumper onde nós temos 160 volts. Nesse terminal número 4, nós vamos ter uma tensão que varia de acordo com o brilho da cena. Por exemplo, em cenas escuras, esse pino 4, a tensão fica alta, chega a 30, 40 volts, 35 volts por aí. Em cenas mais claras, esse pino 4 fica com 2 volts, 2,5, 3, 4 volts por aí. Resumindo, o pino 4, para ter um brilho forte na barra de LEDs e consequentemente no display, o pino 4 tem que ter tensão baixa e para cenas mais escuras a tensão é alta. Se por um acaso a tensão no pino 4 estiver muito alta, tipo acima de 40 volts, o defeito vai estar no circuito que controla a corrente pela barra de LEDs. E esse circuito é o MOSFET e o CI que fica por baixo da placa. Se, por exemplo, na saída desse diodo nós temos 90 volts e na saída do diodo do conversor DC-DC nós tivemos os mesmos 90 volts, então o conversor DC está com defeito. Pode ser o transistor MOSFET ou então o CI que está embaixo da placa, o CI, o oscilador que controla esse MOSFET. E se nesse pino 4 a tensão estiver muito alta, como eu já falei, o defeito pode ser no MOSFET, que está embaixo da placa, ou no CI oscilador, que é o mesmo que controla esse MOSFET. Então vamos começar medindo a tensão aqui na linha de 90 volts. E aqui nós temos 90 volts, indicando que essa fonte está boa. Agora na saída do diodo, nós temos os 160 volts, indicando para a gente que o conversor DC-DC está funcionando. Essa parte aqui está boa. Agora, no jumper, que leva a alimentação para o pino 1 do conector, 160 volts. Então, a linha de 160 volts, que é o terminal número 1 do conector da barra de LEDs, está funcionando. Agora nós vamos fazer o teste no terminal de número 4, aquilo que eu falei para vocês, medir com o máximo de cuidado. Colocando numa escala mais baixa, escala de 50. E observe que com uma cena clara, a tensão fica baixa. Mas percebam que à medida que a cena vai variando, olha como a tensão vai variando no pino 4. Agora nós vamos trocar de canal, TV. Observe quando está fora de canal, a tela fica escura, porque a tensão no terminal 4 está alta. Perceberam? Chegou a quase 40 volts. Então, dessa forma, a barra de LEDs fica com a iluminação bem fraca,
ou praticamente nenhuma iluminação, e dessa forma você não vê aquele clarão ou aquele cinza que aparece nos televisores LCDs tradicionais quando você troca de canal. Essa aqui, quando você troca de canal, além do LCD cortar a luz, a barra de LEDs também fica mais fraca, ou apaga. Agora trocar de canal de novo, pegar um canal que tem sinal, tá vendo? Ó? O canal tem o sinal, nesse caso, aí a tensão no terminal 4 diminui, consequentemente a barra de LEDs aumenta o seu brilho. Detalhe, como a tensão no pino 4 do conector está variando de acordo com o brilho e de acordo com a troca de canais, significa que o transistor MOSFET e o CI, o oscilador que está embaixo da placa, estão bons. Se mesmo assim a tela não estiver acesa, o defeito é na barra de LEDs. Agora medindo por baixo da placa. Saída de 90 volts funcionando. Saída de 160 volts funcionando. Terminal número 1 do display. 160 volts, beleza. Essa não varia, de 160 não varia. O terminal número 4 é controlado pelo MOSFET aqui, ó. Então no terminal número 4, nós abaixamos a escala. Medimos a tensão aqui no dreno do MOSFET. Tensão baixa, que corresponde a um brilho mais forte. E trocando de canal, por exemplo, colocando num canal inativo, tensão mais alta, diminui o brilho da barra de LEDs. Tá vendo? Trocando de canal, a tensão aumenta. Isso indica pra gente que esse MOSFET e esse CI oscilador estão funcionando. Até porque o oscilador, além de controlar o MOSFET, que faz variar a tensão no pino 4 do conector da barra de LEDs, também controla o MOSFET, que faz funcionar o conversor DC-DC e obtemos assim os 160 volts. Eu vou mostrar para vocês agora como é que nós testamos os pulsos que saem desse CI para chavear o MOSFET do conversor DC-DC e o MOSFET que controla o brilho da barra de LEDs. Então colocamos o multímetro na escala de ACV10, colocamos aqui a ponteira na posição de output, ACV10, e aí nós medimos a tensão no gate do MOSFET, que é a tensão alternada, nós temos aí em torno de 5 volts, indicando para a gente que os pulsos estão saindo do CI para chavear o MOSFET do conversor. Agora no caso do MOSFET que controla o brilho do LED, observe que a tensão de output é tão pequenininha, quase imperceptível. Mas percebam que à medida que a gente vai trocando de canal, tá vendo? A tensão vai variando. Tá vendo só? Então a tensão varia, os pulsos variam de acordo com se a cena está mais clara ou mais escura. E dessa forma o MOSFET pode controlar o conversor, o brilho da barra de LEDs. Então nós vamos medir a tensão de 90 volts nesse ponto, a saída do diodo. Aqui a tensão de 160 volts. Aqui no pino 1 do conector da barra de LEDs a tensão de 160 volts. Aqui no pino 4 nós vamos pesquisar uma tensão que varia de 2 volts até 40 volts, 45 volts, de acordo com o brilho que tiver a cena. E essa tensão é controlada pelo MOSFET, que por sua vez é chaveado por esse CI. Esse CI também chaveia o dreno, o gate desse MOSFET do conversor DC-DC. E para a gente arrematar aqui, ó, se nós tivermos 160 volts no pino 1 do conector, tiver uma tensão que varia de 2 até em torno de 40 volts no pino 4, de acordo com a cena, e mesmo assim o display não acende, defeito na barra de LEDs, e aí a solução é a troca do display. Agora, se faltar os 160 volts no pino 1, a falha é no conversor DC-DC. Como eu falei, pode ser o MOSFET, pode ser o diodo, pode ser o capacitor de filtro ou esse CI aqui. Se a tensão no pino 4 não estiver variando ou estiver muito alta, esse MOSFET ou então o CI que faz o conversor